Queridos amigos, que Jesus nos abençoe. E é com muita alegria que estamos mais uma vez juntos com o objetivo de estudar a doutrina espírita. Quanto mais o tempo passa, mais amadurecemos no nosso corpo físico e mais nos conscientizamos da importância do conhecimento espírita nas nossas vidas. O quanto esse conhecimento nos faz pensar, nos faz refletir, nos faz avaliar, nos amadurece, nos deixa mais capazes para enfrentar as dificuldades e os dramas que a vida nos oferece. Dramas que a gente vive atualmente, então, a gente vive um drama muito complexo, né? Estamos, nesse momento, fazendo essa fala dessa forma, através de vídeo, justamente por esse drama. Não podemos estar reunidos, né, para evitar um mal maior. Mas tudo está no comando de Deus, tudo está na perfeita ordem. E por isso a gente agradece pela oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, tentando compartilhar um pouco desse conhecimento que tanto nos consola e nos conforta. Hoje falaremos mais diretamente sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os aflitos. Vamos nos deter no item 21, que é de autoria de Sansão, que é um ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, que tem como título Mortes Prematuras. E aí a gente vai buscar o significado da palavra morte e da palavra prematura. No dicionário, a palavra morte vem com a seguinte definição, que seria a cessação definitiva da vida ou da existência. Se a gente refletir, por pouco que seja, a gente vai conseguir chegar à seguinte conclusão. Esse significado nos atende? Esse significado tem sentido para nós? Não, né? Não faz mais sentido, não nos serve mais. E por que não nos serve mais? O conhecimento que nós adquirimos através do Espiritismo nos dá a certeza de que somos espíritos eternos, ora encarnados, ora desencarnados. Então, essa cessação definitiva da vida não atende ao nosso conhecimento. Já amadurecemos ao ponto de saber que é apenas uma interrupção da vida material. Se a gente olhar a vida material pelo ponto de vista do espírito, nós vamos perceber não a morte como um castigo, mas apenas como um final natural, como todas as leis divinas são, por isso elas são chamadas leis divinas ou naturais. Nós vamos perceber que é apenas uma interrupção da atividade na vida material, que a vida segue, a vida é eterna. Por isso que ora a gente está encarnado, ora a gente está desencarnado. O que cessa é a vida neste corpo material. Aí a gente parte para o mundo espiritual, mas vai continuar vivendo. Continua vivendo, continua aprendendo, continua amadurecendo espiritualmente. Então, a morte física deste corpo material faz parte apenas da vida física. E, dessa forma, a gente pode dizer que o Espiritismo matou a morte, matou esse significado de morte, que tanto a gente sofre por ele. Por isso, a gente precisa adotar esse significado que a doutrina nos dá de morte. É apenas a cessação da vida material. E o significado de prematura? Vamos lá. O dicionário nos diz que prematura é tudo aquilo que acontece antes do tempo em que naturalmente deveria acontecer. Bem, vamos pensar. A doutrina espírita deixa muito claro que nada acontece por acaso.
Se nada acontece por acaso, é porque existe uma programação. Existe uma programação reencarnatória. Olha o cuidado e o zelo de Deus conosco. Ele tem uma equipe que prepara a nossa próxima existência material, a nossa próxima reencarnação. E dependendo da nossa condição evolutiva, da nossa condição emocional e espiritual, nós participamos dessa programação. Nós podemos escolher. Porque quando estamos no plano espiritual, a gente tem a consciência ampliada. E essa consciência ampliada nos faz perceber a nossa necessidade de evoluir. E por isso a gente escolhe certas dificuldades, certas situações que acreditamos vá contribuir com a nossa evolução. Olha que interessante, não é? E aí a gente precisa começar a avaliar isso. Até onde que a morte deste ou daquele pode ser considerada prematura? Apenas porque morreu na juventude, na infância? E a programação reencarnatória não está sendo levada em consideração, então? Vamos avaliar? Será que essa morte que é por nós, dentro das nossas limitações, considerada prematura, não fazia parte da programação reencarnatória desse ser? A gente não sabe. E graças a Deus que a gente sabe pouco. Porque sabendo pouco, a gente já complica tanto. Imagine se nós soubéssemos mais. Seria interessante que a gente soubesse? Não sabemos, né? Mas acreditando na providência e na justiça divina, a gente pode dizer que é providencial que a gente não saiba tanto, né? E aí a gente vai lá no Evangelho. Sansão nos diz que a gente não pode medir a justiça de Deus pela justiça dos homens. Não é assim que a gente faz? A gente coloca a nossa limitação, as nossas dificuldades em Deus, como se ele fosse um ser como nós. Ele não é. A justiça dele é perfeita. Então não dá para a gente medir aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente quer com a justiça divina. Nós precisamos entender que o nosso raciocínio sempre será de um ser em evolução. É isso que nós somos. Seres espirituais, vivendo vidas materiais com o objetivo de evoluir. E porque estamos nesse processo evolutivo ainda, não somos perfeitos, estamos sujeitos a modificações, a mudar de opinião. Vai depender do nosso amadurecimento, dos novos entendimentos que nós vamos adquirindo através do conhecimento, enquanto que as leis divinas são eternas. Não mudam, são perfeitas. Um ser perfeito só pode criar leis perfeitas. Por isso a gente precisa crer nisso. Ficaria mais fácil para a gente aceitar determinadas situações que a gente precisa vivenciar aqui nesse mundo material. E ele ainda nos diz o seguinte, que a morte prematura é quase sempre um grande benefício que Deus concede àquele que se vai. Ou seja, a morte prematura nada mais é do que um cuidado, um zelo maior com Deus. Que esse ser estaria sendo preservado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo. A gente não sabe se esse ser, ficando aqui por um tempo maior, não se perderia. Não se deixaria arrastar pelas seduções da vida e não seria perdido aquilo que ele já teria adquirido. Aquele, então, que morre mais cedo, ou melhor, que desencarna mais cedo, ele não é vítima da fatalidade. Muito provavelmente fazia parte da sua programação existencial. Pois Deus estaria ali julgando
que seria inútil ele permanecer mais tempo aqui na Terra. Ele já ganhou o que ele tinha para ganhar, ele já cresceu o que ele tinha que crescer. Então, aquele que parte um pouco mais cedo, que interrompe a vida material antes, é porque já cumpriu aquilo que deveria e que poderia nesta existência. Se o objetivo da existência é a evolução do ser, o progresso do espírito, se ele já adquiriu o que ele poderia adquirir aqui, então qual a razão para ele estar aqui? Ele vai continuar esse processo de progresso, de evolução no plano espiritual. Veja bem, encarnar ou desencarnar é o mesmo que se repete infinitas vezes durante o desenvolvimento do nosso espírito. Quantas vezes já encarnamos? Não sabemos. Quantas vezes já desencarnamos? Também não sabemos. Não nos é dado o direito de saber. Quando nós encarnamos, aqui no plano material, nós estamos desencarnando no plano espiritual. Quando nós desencarnamos aqui, nós estamos renascendo no plano espiritual. Olha como é confortador pensar nisso, pensar no desencarne dessa forma. Quando a gente está no plano espiritual, a gente continua lá progredindo, aprendendo, se relacionando com pessoas que amamos e com pessoas que nos amam. Renascemos no plano material, deixamos essas pessoas lá com saudades. Quando a gente desencarna aqui, a gente também deixa pessoas aqui com saudade. Veja que o processo é o mesmo. Quando a gente desencarna do plano material, partindo para o plano espiritual, haverá um reencontro com essas pessoas. Quão confortador não é pensar que a gente vai encontrar pessoas que nos amam, que nós vamos levar um pouco de felicidade para essas pessoas, matar essa saudade. Olha quanto bacana é. Olha como é muito mais confortador encarar o desencarne, a morte, nessa linha de pensamento. Quanto sofrimento menor, quanto amenizaríamos os nossos sofrimentos com os desencarnes. E só para concluir, tem uma historinha muito interessante que consta aí na literatura espírita. Eu não sei, lá na história não fala o autor dessa historinha, mas conta que havia um viajante que passava muitos meses sem retornar ao lar, muitos meses fora, a trabalho. E que isso aconteceu numa época em que a comunicação era muito mais difícil, muito mais escassa. Hoje nós temos a facilidade do telefone celular, de conversar com a pessoa, de uma ligação de vídeo e ver a pessoa. Olha o que está acontecendo aqui com a gente está junto de uma outra forma, sem presença física. Olha o quanto que nós evoluímos. Mas naquela época não existia isso. E ele ficava muito tempo fora. Quando ele retornava, depois desse tempo, dessa estada distante, ele sempre encontrava a esposa e os 2 filhos saudosos e ficava aquela harmonia no lar. Uma felicidade que era isso que o fortalecia para que ele pudesse dar continuidade àquele trabalho que era tão cansativo, tão exaustivo e tão difícil, porque ficava longe das pessoas que ele mais amava. E numa dessas longas ausências, aconteceu um terrível acidente. Esse acidente, a história não conta qual foi, mas conta que provocou o desencarne de seus 2 filhos. Pense na dor dessa mulher. Sozinha, sem a presença do marido e perdendo os seus 2 filhos. Perdendo entre aspas, deixemos isso bem claro. Essa esposa sofria muito e ela não sabia como poderia contar isso para o marido. Era muito triste dar uma notícia dessa para ele, no momento em que ele estaria voltando, cansado do seu trabalho e pensando no reencontro com os filhos e com a esposa.
E esse dia chegou, esse dia finalmente chegou, aconteceu. O esposo chegou e a encontrou muito triste, chorosa, e ele perguntou qual o motivo daquela tristeza. Parecia que ele não estava trazendo a felicidade do reencontro mais àquele lar. E ela explicou a ele da seguinte forma, olha a sabedoria desta mulher. Ela contou assim, um senhor muito poderoso me deu 2 de suas muitas joias valiosíssimas para que eu as guardasse e cuidasse delas. E na sua ausência, ele veio e me fez devolvê-las. Eu não queria ficar sem elas, por isso eu choro. Essa é a grande razão da minha tristeza. Eu me apeguei a essas 2 joias e não gostaria de perdê-las, de ficar sem elas. Ele, estranhando muito aquela atitude da esposa, lhe disse, como você pode querer ficar com algo que não lhe pertence? Isso não existe, não é o correto. A pedido do dono, você cuidou do que não lhe pertencia. Ótimo, foi perfeito. Mas é de direito que as devolva quando o verdadeiro dono as quiser de volta. Você não acha? Você não acha que o seu sofrimento não condiz com o que é real, com o que é necessário? E ela então lhe disse, pois é, meu querido. Foi exatamente isso que aconteceu. Deus, o Pai de todos nós, o verdadeiro Pai de nossos filhos, veio buscá-los. E eu tive que entregar aquelas 2 joias de volta. Gente, é isso que são os nossos entes queridos para nós. Joias valiosíssimas, que passam um período conosco para nos ajudar a progredir. E progredir também, aprendem conosco, nos ensinam tantas coisas, mas eles não são nossos. Nós estamos cuidando deles por um período. O verdadeiro dono desses entes que a gente ama, assim como de nós mesmos, é Deus, o grande Criador. Então, se a gente começar a encarar dessa forma, veja quanto sofrimento nós vamos evitar. Nós podemos escolher. A saudade vai existir sempre. Assim como no plano espiritual a gente deixa saudades também. Já falei disso aqui. Então, gente, vamos pensar, vamos avaliar, vamos refletir sobre tudo isso. Por que lamentar tanto a partida de nossos entes queridos? Porque nos desesperar é algo natural, vai acontecer com os nossos entes queridos e com todos nós. Faz parte do nosso progresso, é uma lei natural. Está lá na 3ª parte do Livro dos Espíritos, né? As leis divinas ou naturais. O desencarne faz parte dessa lei divina. Precisamos desse intervalo de uma vida física para outra para aprender, para avaliar o que fizemos, buscar melhorar e voltar e exercitar de forma diferente a vida aqui. Por que a gente quer fazer a permanência desses entes queridos se eles já cumpriram o que tinham para cumprir aqui? Já nos ensinaram. Quem somos nós para julgarmos a lei divina? O que sabemos do que seja melhor para os nossos entes queridos e para nós mesmos? Então vamos avaliar. Vamos pensar de que forma estamos encarando o desencarne. Será que não estamos encarando de uma forma muito sofrida? Será que é necessário que assim seja? Vamos avaliar. Vamos pensar. Olha o que temos aprendido com a doutrina espírita. Então, meus amigos, era isso, a nossa mensagem de hoje. Que Jesus continue nos abençoando, continue
nos protegendo, zelando por todos nós. Que assim seja.